Olá, seja bem-vindo. Nós estamos na aula 5 do terceiro semestre do nosso curso Seguindo Jesus. Eu quero começar com as seguintes perguntas. Você já reagiu a alguma crítica dizendo, poxa, fica reparando no cisco do meu olho e não repara na trave que tem no olho dele? Ou então você já comentou com alguém do lado, lá vem o sujo falando do mal lavado. Você já fez isso? Bom, essas duas ilustrações, ou pelo menos a primeira ilustração, vem dentro do Sermão do Monte. Foi Jesus quem falou de cisco e de trave. Mas eu lhe garanto que a intenção de Jesus ao nos dar esse versículo não era para nós usarmos isso para nos defendermos das críticas e dos nossos críticos. Não foi essa a ideia dele. Pelo contrário, o ensino de Jesus sobre o cisco e sobre a trave no olho tinha uma razão muito específica, e essa razão é te convencer a abandonar o juízo condenatório na sua tentativa de mudar as outras pessoas ou de resolver os seus conflitos. Lembrando que na semana passada nós estudamos o que é juízo condenatório. É aquela disposição que a gente tem para condenar o próximo, que ela é cheia de sentimento de superioridade. Você se sente maior que ele e olha ele de cima para baixo. Não só isso, mas também ela é carregada de um espírito crítico, né? Você tem um prazer em apontar os erros e assim diminuir a pessoa, e falta-lhe empatia para entender a situação e a circunstância. E terceira característica, geralmente esse espírito crítico, nesse espírito condenatório, dá mais importância para coisas que não são tão importantes, que são coisas pequenas, como comida, bebida, a roupa, o comportamento, não é? Nós já vimos isso na semana passada, e é isso que Jesus quer que você abandone de vez no seu trato com as outras pessoas. Hoje, nessa aula, nós vamos pegar o trecho onde Jesus nos dá as razões para a gente abandonar o juízo condenatório, motivos para não julgar. Eu vou te dar 3 motivos. Quem julga atrai juízo, quem condena será condenado. E a terceira razão, não temos a percepção necessária para um juízo correto. Vamos debulhar uma a uma. Primeiro, quem julga atrai juízo. Jesus disse: não julguem para não serem julgados. Não julguem para não serem julgados. Do que ele está falando aqui? Tem pelo menos 2 aplicações. Primeira, quem julga o outro atrai o juízo do outro sobre si. Olha, você sabe que todo mundo que critica acaba sendo criticado. E aqui nós não estamos falando daquela crítica construtiva que é feita com respeito, que é feita na intenção de ajudar a pessoa. Nós estamos falando de uma crítica destrutiva, que tem a intenção de diminuir a pessoa, de fazê-la sofrer, de fazê-la realizar quão idiota ou quão limitada ela é. Essa crítica destrutiva é a mesma coisa que juízo condenatório. Você já deve ter percebido, e tomara que tenha percebido, que toda vez que você age assim, a única coisa que você vai conseguir é receber isso de volta daqui a pouco da pessoa que você julgou. É por isso que marido e esposa, né, na sua relação, às vezes um critica o outro porque é desorganizado. Aí daqui a pouco ele esquece alguma coisa ou ela esquece alguma coisa fora do lugar, o seu companheiro vem, tá vendo? Você também. Então, quando você julga, você atrai juízo. E isso pensando nas nossas relações pessoais. Só que também se aplica ao juízo de Deus. Quem julga o próximo atrai o juízo de Deus. Por quê? Porque Deus vai cobrar aquele que agiu errado. Nós sabemos que é Ele que tem a prerrogativa, ele que tem a posição para julgar e para condenar. Isso não pertence a nós, a não ser que nós sejamos um juiz julgando um criminoso. Não deve ser o seu caso, né? Ou talvez na igreja, se você fosse membro do conselho e tem que julgar algum caso que lhe foi trazido. Mas se você não foi chamado, não foi colocado numa posição de autoridade para julgar, possivelmente você não deve estar fazendo isso, nem julgando, nem condenando, porque ao fazer isso no lugar de Deus, você está usurpando o lugar dele para reclamar, para fazer sofrer, para condenar uma pessoa que não está sob a sua responsabilidade
e sim sobre a responsabilidade dele. Deus vai julgar essas coisas. Porém, muita gente deve pensar assim: poxa, então se Deus vai julgar, eu tenho que parar de julgar mesmo, senão eu posso ir para o inferno. Não, nós não estamos falando de juízo condenatório, de perdição eterna, né, de Jesus te castigar ao ponto de te mandar ao inferno porque você julgou o teu próximo. Nós sabemos que aqueles que creem em Jesus não são condenados, eles são salvos. Quem crê em Jesus Cristo não perece. Então você já tem a sua salvação se você colocou a fé nele. Que juízo é esse então? Olha, a Bíblia fala que tanto os crentes quanto os não crentes vão comparecer diante do tribunal para dar conta de todas as suas obras, quer sejam boas, quer sejam ruins. Todos vamos ser julgados. Nós não para condenação eterna, mas seremos julgados por ter agido ou não coerentemente com as coisas de Deus. É claro que isso terá as suas consequências, mas não serão consequências eternas como a morte eterna. E outra, eu imagino que se você entende o que Jesus fez por você, você não quer ir encontrá-lo sem fazer jus ao sacrifício que ele fez. Você quer obedecê-lo, você quer honrá-lo. Se você entende que Deus é o seu verdadeiro Pai, que o amou, e você ama esse Pai também, você não vai querer fazer o que ele está pedindo para você não fazer. Você vai querer agradá-lo e honrá-lo, e quem sabe no final ouvir um baita de um elogio dizendo filho bom, filho obediente, filho dedicado. É essa a nossa intenção. E se é essa a nossa intenção, devemos abandonar de vez o juízo condenatório para nós não sermos julgados, porque a gente está julgando e também nem julgado por Deus. A segunda razão que Jesus deu foi: quem condena será condenado. Jesus disse: o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Em outras versões, a mesma moeda que você usar vai ser usada contra você, a mesma medida, né? A mesma quantidade. Então, isso também tem a ver com a nossa relação com os outros e com Deus. Se você condena os outros, você vai atrair a condenação dos outros sobre si. Quando você condena o errado na vida do outro, você cria a oportunidade para ele condenar o errado na sua vida também. E quando eu coloco a palavra condenar, essa palavra tem um sentido negativo, depreciativo. Geralmente a condenação, especialmente com o espírito condenatório, ela vem carregada de desprezo, né? Você despreza aquela pessoa. E se você trata alguém com desprezo, né? Se você olha de cima para baixo para ela, dizendo, que coisa feia e tal, o que essa pessoa sente por você? A mesma coisa. Ela olha para você condenando ela e pensa, nossa, que coisa feia, né? E ela te despreza no coração. Você vê como é que isso é improdutivo. Às vezes a gente quer resolver os problemas, a gente quer resolver as circunstâncias com esse espírito condenatório dentro do nosso coração. Só que a única coisa que a gente consegue é atrair condenação para nós, porque as pessoas não sabem reagir a isso. Poucas pessoas no mundo têm condições de serem condenadas e administrar isso no seu coração, nas suas emoções, e ainda devolver o contrário, né? Tratar com respeito, com amor, ou deixar para lá. É muito pouca gente que faz isso. Por isso, entenda, você vai acabar atraindo a condenação dos outros. Mas não só dos outros, você também pode atrair a condenação de Deus sobre a sua vida. Quando você condena o errado na vida do outro, você também condena na sua própria vida, porque você está dizendo, está reconhecendo que aquilo é errado. Mas como você é culpado do mesmo pecado, você está atraindo a condenação sobre si. É como se Deus dissesse, você sabe que era errado porque você condenou o outro e mesmo assim você fez. Que desculpa você vai ter para dar? Nenhuma. Em Romanos capítulo 2, do versículo 1 ao 5, o texto da devocional do dia 2, nós lemos isso. A pessoa condena a outra, fala mal da outra, demonstra e aponta os erros do outro e depois é culpado do mesmo pecado e acha que vai se safar. Deus é um justo juiz, a gente não deve ter essa postura condenatória exatamente para não atrair a condenação de Deus também. Nós sabemos que nós somos salvos pela misericórdia de Deus e ao invés de condenar o próximo, devíamos ter misericórdia dele também. Nós vamos falar mais sobre isso ainda nessa aula. A terceira razão pela qual você não deve julgar. Nós não temos, você não tem, eu não tenho, a necessária percepção para fazer um juízo correto
para fazer um juízo justo. Jesus disse: como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco, a trave em seu próprio olho? Está lá em Mateus capítulo 7, versículos 3 e 4. Ora, Jesus está nos mostrando que pessoas que estão contaminadas com juízo condenatório, estão cheias de ira porque já estão bravas, estão cheias de desprezo porque olham de cima para baixo para o outro e o desprezam nas suas condições, nas suas escolhas, no seu comportamento, tudo mais. Esse tipo de gente cheia de ira e de desprezo são péssima ajuda, porque eles não conseguem perceber o quanto esses sentimentos ruins dentro do seu coração atrapalham ela a enxergar a pessoa como um todo e a circunstância como um todo, né? E ao tentar resolver o problema sem perceber que não enxerga o problema de verdade, acaba machucando ainda mais. Jesus usou o exemplo do olho, né? De um cisco no olho. Imagine você, quem que você deixa mexer no teu olho? Você deixa uma pessoa mexer no teu olho com a mão suja? Claro que não. Você deixa uma pessoa mexer no teu olho, uma pessoa que não enxerga? Você se trataria com um oculista cego? Você deixaria um oculista cego fazer uma operação a laser dentro da tua retina? É claro que não. Por quê? Porque é preciso ver direito para poder ajudar direito. E quando nós temos ira e desprezo no nosso coração, nós não enxergamos direito. E Jesus diz que essa é uma razão para nós não julgarmos. Se nós julgarmos, nós estaremos fazendo uma intervenção desastrosa. A pessoa vai estar pior depois que a gente tentou ajudar do que antes, porque nós vamos machucá-la, feri-la ainda mais. Jesus usou o exemplo do olho, porque um olho é uma região super sensível. Um pequeno cisco já traz um tremendo incômodo. Agora vamos falar da alma, vamos falar da parte sensível do ser humano, das suas emoções, do seu psicológico, da sua identidade. São coisas sensíveis, são coisas que são... É perigoso mexer com elas. Machucá-las vai causar muita dificuldade para sará-las depois. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa nossa intenção de ajudar através do espírito condenatório. Primeiro, a gente deveria mudar. E quando eu coloco isso, eu imagino que alguns de vocês devem estar se perguntando assim: poxa, então eu não posso falar mais nada? Eu não posso fazer mais nada? Como é que eu vou aguentar a situação? Eu tenho que ficar quieto? A pessoa pode continuar fazendo tudo que ela quer e eu não posso nem dizer, eu não posso criticar? Então ela vai continuar do mesmo jeito? E quando você pergunta assim, a resposta para essa pergunta: não, você pode fazer muita coisa, desde que você faça a coisa mais importante primeiro, que é o que Jesus nos ensina nesse trecho que estamos estudando nessa semana. A primeira coisa, o mais importante, é você se livrar da trave, ou seja, você precisa se livrar do juízo condenatório. Você precisa resolver essa ira dentro do teu coração. Você precisa destruir, matar esse desprezo que cresceu dentro de você para com a tal pessoa com a qual você está tendo dificuldade. Só depois de se livrar da ira, do desprezo, do juízo condenatório, é que você vai conseguir ser alguma ajuda útil e sensível para aquele que está precisando. O versículo dessa semana foi: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Como é que você vai fazer para se livrar dessa armadilha mortal do juízo condenatório? A tarefa especial dessa semana é bem difícil, mas muito importante: livrar-se da ira e do desprezo. Ao ir ao médico, você espera ser tratado com a atenção e empatia que você merece. Ninguém gosta de um tratamento desumano, por isso você não é uma boa ajuda para quem você despreza. Você não vai conseguir ajudá-la de fato se você não tiver empatia dentro do teu coração. Se você não se colocar no lugar, se você não der a atenção necessária para aquela pessoa. Portanto, você precisa se livrar da ira e do desprezo. E eu trouxe para você duas tarefinhas. A primeira, eu queria que você avaliasse como seria a sua situação se não fosse a graça e o amor de Deus. Pense
com sinceridade. Abandone a hipocrisia. Deixe de ser falso e achar que você é mais do que você é, né? Vamos ser verdadeiro aqui. Se você dependesse do seu comportamento, do seu pensamento, da sua moral, ok? Da sua retidão para Deus te aceitar, sabendo que a régua dele tem que ser 100%. O que seria de você? Deus deveria te escolher porque você é perfeito? Ou você precisa admitir que é imperfeito? E se Deus quiser fazer alguma coisa na sua vida, terá que fazer por pura misericórdia, porque Ele é bom. Nós sabemos a resposta para essa pergunta e ela é muito importante. Ela nos coloca no nosso devido lugar, nos humilha, sabendo que nós somos pecadores e não merecemos nada de bom, muito pelo contrário. Essa é a nossa situação diante de Deus. Nós estamos perdidos, nós estamos condenados a priori. Agora, Deus, na sua infinita misericórdia, te amou do jeito que você é para te transformar em alguém melhor. E isso é humilhante, isso é importante para você jogar fora a ira e o desprezo. Se você não foi desprezado, se Deus não derramou a ira em cima de você, mas ao invés disso derramou a ira em cima do Filho dele, que era santo, para poder te livrar desse castigo, pegou a justiça de Jesus e vestiu você, né, uma justiça que você não tinha, então, meu querido, abaixa a bola, você não merecia. Do mesmo jeito, o outro que você condena está na mesma condição que você, ele não merece. Se ele vai receber alguma coisa, será por pura compaixão, compaixão que você conhece muito bem, porque alcançou a sua vida. E isso nos leva ao segundo exercício. Coloque-se na pele do outro. Esse aqui eu preciso gastar um pouquinho mais de tempo, porque colocar-se na pele do outro não é simplesmente pensar, se fosse eu faria diferente. Não, você tem que se colocar na pele do outro nas mesmas condições do outro. Se você fosse ele, mas com o conhecimento teu, provavelmente você faria diferente. Mas se você fosse ele, com o conhecimento dele, com as fraquezas dele, com o passado dele, com a visão que ele tem, que decisão você tomaria? A mesma que ele, né? Quem você seria? O mesmo que ele é. E nessa condição, novamente vem a realidade. Está frito, está perdido, está precisando de ajuda, precisando de salvação, não tem como se emendar sozinho. Está viciado no pecado, está preso no vício do álcool, está preso na amargura, no rancor, na ira, na falta de disciplina. Essa pessoa está perdida como você estava e você precisa se colocar na pele dela. Tem que se condoer pela situação onde ela se meteu, que é impossível de sanar, que é muito difícil. E ao se colocar na pele dela, ao invés de condená-la, você vai interceder por ela. Você vai lamentar a situação dela. E você vai querer ajudar de verdade. E como você vai se perceber completamente impotente diante do pecado, diante dos vícios, da amargura, da falta de perdão, da raiva, né? Você vai buscar ajuda no único que pode transformar a vida de alguém, o mesmo que tem transformado a sua vida. Essa aula que nós estamos tendo hoje é extremamente importante. Ela nos ajuda a nos livrarmos da crítica destrutiva e evitarmos fazer uma intervenção desastrosa. Ela nos ajuda a jogar fora a ira, o desprezo e olhar para as pessoas com um olhar de empatia, como alguém que se coloca verdadeiramente no lugar. A gente precisa jogar fora mentira, ira, roubo, linguajar sujo na nossa própria vida, né? E saber que é Deus que nos ajuda a jogar essas coisas fora. E uma vez que a gente joga essas coisas fora, aí sim a gente se torna uma ferramenta que Deus pode usar como um canal para demonstrar a sua compaixão, para levar a sua mensagem de salvação e produzir transformação na vida das pessoas com as quais nós prezamos de verdade. Não dá para enganar a Deus e também não dá para enganar as pessoas. Se a sua disposição é carregada de desprezo, de raiva, de ressentimento para com alguém, por mais que você fale, seja verdadeiro, seja correto, essa pessoa não vai conseguir ouvir, porque a sua disposição está contaminada. Agora, aprenda a se esvaziar de si mesmo e depois se encher da realidade do outro,
para você ter no seu coração sincera compaixão para intervir na vida da pessoa. Isso vai fazer toda a diferença, eu lhe garanto. E se essa pessoa não mudar, se ainda assim ela demonstrar que realmente quer continuar errando, pelo menos uma coisa vai acontecer: você vai ter se tornado uma pessoa melhor. E o teu pai lá no céu vai estar orgulhoso porque você levou muito a sério as instruções que ele deu e se tornou um pouco mais brilhante, um pouco mais luz, um pouco mais sal nesse mundo de crítica destrutiva, nesse mundo de intervenções desastrosas, nesse mundo onde as pessoas não podem nem confessar as suas intenções que estão por trás, porque elas são inconfessáveis, elas são más, elas são cheias de orgulho, de vaidade, de raiva, mas nós fomos chamados para sermos diferentes. Eu espero que você leve isso a sério, você realize esse exercício, venha pronto para o encontro, para compartilhar com seus companheiros de jornada nessa nossa caminhada tão estreita, mas também tão abençoada, onde Jesus está transformando o nosso jeito de pensar e também o nosso jeito de agir. Que Deus te abençoe, a gente se vê. Tchau!